Como é bom tomar um chocolate quente no frio. Olha como que tá lá fora. Tá um frio europeu mesmo. Pois bem, pessoal, mais um vídeo de atualização. Será que, graças a Deus, a gente está salvo desses conflitos, dessa terceira guerra mundial? Será que agora vem a paz? Cuidado! Existem duas maneiras de você ser salvo de um acidente. Primeiro, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu escorregar e ficar preso aqui nessa janela pelo lado de fora, pendurado, segurando por uma mão, e vir alguém me segurar pela janela, por dentro da janela, me colocar para dentro, me segurar e me colocar para dentro, e eu não cair do quarto andar abaixo. E a outra maneira, por exemplo, ao eu olhar essa janela aberta, pensar, pô, se eu colocar a mão aqui eu posso escorregar e cair lá pro outro lado, então não vou chegar nem perto, vou fechar a janela, não vou chegar perto. Na paz existe também assim. A paz é assim. Existe a maneira, isso eu falo no sentido de conflitos, né, de guerra, nesse tipo de paz, né? Existe a maneira diplomática, onde você centra entre uma potência e outra, entre vários países, e é por isso que existe a ONU, pelo menos deveria ser assim, as Nações Unidas, o direito internacional deveria ser seguido para isso, para a diplomacia fazer funcionar a conversa. E aí você tem paz entre duas potências, entre dois países, né? Ou de maneira que, através da guerra, você consiga paz. Um exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Houve tentativas de fazer o Hitler desistir das invasões aqui na Europa, de forma diplomática. Mas quando os aliados, né, o resto do mundo percebeu que não ia funcionar, o que teve que acontecer? Criar uma aliança e derrotar o nazismo e o Hitler através da força. Então foi através da guerra. E aí o mundo teve paz. Pelo menos por um tempo, né? Então, o que o Donald Trump está fazendo? De forma diplomática, reunir a maior quantidade de países possível para fazer um acordo de paz no Oriente Médio. Só que está muito confuso esse acordo de paz. Como que vai ser? Porque é de forma diplomática, mas e aí? Você vai chegar para o Irã e falar assim, olha, respeita Israel, porque Israel também é um país, né? Israel tem sua soberania, né? Você vai chegar para o povo islâmico, olha, agora você tem que abraçar o povo judeu, o judeu tem que abraçar o islâmico, os muçulmanos. É isso que vai acontecer? Né? Vai ser de forma assim ou vai ser de forma de guerra? Né? Peraí, nós vamos fazer uma paz e agora todo mundo vai ter que respeitar todo mundo, porque aquele que desobedecer às ordens que vamos instalar no Oriente Médio, vai existir agora lei aqui dentro, né? Vai existir leis. E essas leis têm que ser respeitadas. Aquele que desobedecer vai ter que ser corrigido, porque não tá colocando a paz em risco. E aí que está a questão. Quem é que vai ser o policial de tudo isso? Quem é que vai ser o juiz de tudo isso? Quem é que vai ser a lei de tudo isso? Né? Tudo indica com os Estados Unidos. Tudo indica com o Donald Trump, principalmente na sua liderança. E gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, guarda bem essa data, 22 de janeiro de 2026. Eu tô com o pé atrás que o Donald Trump vai sair do poder dos Estados Unidos. Porque eu acho, posso estar muito enganado, espero que esteja enganado, mas eu acho que o Donald Trump, ele viu a prosperidade russa. Quando eu digo prosperidade, não é só financeira, estou dizendo isso, mas prosperidade no quesito de liderança, né, do Putin, de forma que a Rússia nos últimos tempos tenha jogado esse jogo da geopolítica. Eu acho que talvez ele tenha percebido a prosperidade da Coreia do Norte, por mais que uma ditadura, por mais que é um país que sofre sanções por todo lado, e não tem muita felicidade do povo norte-coreano, mas existe uma liderança e o país belicamente se tornou uma baita de uma potência, né? Mesmo com PIB minúsculo. Existe a questão da China, principalmente o maior exemplo é a China, que nos últimos anos está se tornando a primeira maior economia do planeta,
já passou até a Marinha Americana em termos de quantidade, não em termos de qualidade, mas em termos de quantidade, já tem uma força naval muito maior do que os Estados Unidos, né? Em termos de tonelagem de quilo, né? Eu não falo em termos de proporções de quantidade, por exemplo, os Estados Unidos tem muitas frotas, né, de porta-aviões, a China não tem. Os Estados Unidos tem muito mais submarinos, a China não tem. Só que a China ela tem vários navios, então, tipo assim, em termos de peso na água, podemos dizer assim, a China tá maior. E tudo indica, se continuar assim, a China vai chegar muito, mas muito perto dos Estados Unidos nas próximas décadas no poder militar. É claro que agora com o Donald Trump ele vai, né? Parece que um PIB que era beirando aí seu $1 trilhão anual vai passar para 1,5 trilhão. Quer dizer, estamos falando aí de pelo menos 500% de um aumento em poucos anos. Então, poucos anos não, né? No caso vai ser para o ano que vem, então nós estamos dizendo aí que é 500% em um ano. É muita coisa, é absurdo mesmo isso. Isso aí é só mesmo em situações de conflito generalizado, de totalmente guerra. E talvez seja por isso que o Donald Trump mudou, né? A sua defesa, que antigamente era departamento, né? Seu departamento de defesa, agora é um departamento de guerra. Talvez tenha mudado este nome para isso. Porque sabe que os próximos anos, os Estados Unidos, se tiver que entrar em guerra, ele vai entrar em guerra que seja com quem for. Mas ele vai continuar mantendo a sua supremacia, a sua hegemonia no mundo, de maneira a sendo o primeiro disparadamente. Então eu acho que os Estados Unidos está com essa ideia. Mas voltando, para a gente não perder o raciocínio. Donald Trump está querendo fazer esse acordo de paz no Oriente Médio. Mas e aí, quem é que vai policiar tudo isso aí? Quem é que vai ser as leis, né? E tudo indica que é o próprio Estados Unidos. Donald Trump, ele é muito inteligente. Ele é inteligente pra caramba. Ele comete alguns erros, né? Mas ele é muito inteligente. Imagina, ontem, né, um discurso que ele teve no Fórum Econômico Mundial, Davos, na Suíça, ele veio de forma mais ponderada, de forma mais moderada, né? E fez com que o mundo todo tivesse uma visão dele ali diferente das que estavam tendo recentemente, 2 dias atrás, 3 dias atrás. Há 2 dias atrás, por exemplo, ele postou uma foto nas suas redes sociais, onde ele, o Vance, o Marco Rubio, né, chega na Groenlândia e fica ali uma bandeira americana, tipo, meu território, assim como os Estados Unidos foi na Lua, enfim, com a bandeira americana na Lua, ele está enfincando a bandeira dos Estados Unidos e dizendo, ali é meu território, anexando mesmo, sua propriedade. Então, o que isso significa? Que imagem é essa? Porque isso significa muito, gente. Às vezes você fala assim, Donald Trump tá maluco, Não é isso. Antes do Donald Trump postar algumas coisas, deve existir uma equipe gigantesca, você não tem noção. O próprio Lula, que fala besteira para todo lado, deve ter uma equipe que fala, Lula, não pode falar isso, não fala aquilo e tal. Essas, tipo, de comer jabuticaba, de comer pão com ovo, comer um arrozinho com farinha, essas coisas, a equipe não... É o jeito do Lula, ele não pode mudar, é o jeito dele. Mas tem coisas que o Lula vai falar, por exemplo, dos Estados Unidos, vai falar da Rússia, vai falar, sei lá, segurança mundial, questão do alimento, questão de tudo, da economia. Ele deve ter um amparo de pessoas ali, uma equipe que fala, Lula, não fala isso, que isso pode prejudicar tal setor, não fala isso. Agora, vocês imaginam o Donald Trump, imagina os Estados Unidos da América, gente. Então, para ele postar uma foto daquela, não foi uma foto qualquer, não foi uma coisa que tipo, eu acordei 6 horas da manhã para urinar, vou postar aqui, vou entrar na IA aqui no chat GPT, cria uma imagem tal, falar e posto. Não, ele postou aquilo com intenções, né? E eu vejo as pessoas não repararem nisso, achar que isso foi uma coisa casual, não foi. E essa outra imagem, vou deixar aqui para vocês verem também, dele, uma reunião, que teve supostamente uma reunião. Essa imagem ela é praticamente uma cópia de uma reunião que teve no ano passado, o Zelensky. Você pode colocar assim, parâmetro, que é essa imagem com o Zelensky, que eu vou mostrar agora,
Essa é a original. Essa imagem é como se estivesse estampando aqui uma bandeira ucraniana. Por quê? Porque o intuito dessa reunião era para dizer isso, os interesses ucranianos, né? Os interesses europeus, até porque tinha esses líderes, também estavam lá, europeus lá. Por exemplo, estava Emmanuel Macron, estava Giorgia Meloni, da primeira-ministra da Itália, estava a Ursula von der Leyen, da presidente da União Europeia, né, como que a presidente já está ali, está representando toda a União Europeia. Então nós tínhamos vários líderes nessa imagem original. Já nessa outra imagem, que foi gerada pela inteligência artificial, ele deixou uma coisa clara aqui, ele mantém alguns líderes, claro que tem substituições aqui de alguns, mas ele tem ainda aqui a base dos líderes, são os líderes europeus, e até uma coisa que fica clara aqui é o Justin Trudeau, do primeiro-ministro do Canadá, ele está aqui. Só que se a gente for reparar, aqui já não é mais um significado de interesse ucraniano ou até europeu, mas de interesse totalmente americano, né? Onde você tem o Canadá, onde você tem o Alasca, onde você tem a Groenlândia, onde você tem a Venezuela, tudo com a bandeira americana. Então, quer dizer, aqui é um império americano, podemos dizer, uma união americana, como um parâmetro aqui com a União Soviética, agora a União Americana. Então você tem aqui Donald Trump e os líderes claramente prestando atenção no que ele fala, uma forma de liderança, onde ele conquistou, né, esses territórios de forma pacífica ou em guerra. Só que o que ele está mostrando aqui? Eu vou conquistar, só que vamos negociar, vamos conversar, vai ser de forma pacífica, vai ser de forma diplomática, mas eu vou conquistar. Eu estou postando para... Então a ideia é essa, entendeu? Então não foi uma coisa aleatória. A ideia é ameaçar, só que essa ameaça, vocês têm a oportunidade de ser uma de forma diplomática, mas se não for, eu vou conquistar mesmo assim, de forma na guerra. Então Donald Trump ele tem essa ideia e ele é muito inteligente. Por exemplo, quando ele teve aquela ação no Irã, essa ação já vinha sendo discutida, né? Tinha essa ideia de que haveria essa ação de Israel e esse conflito de 12 dias no Oriente Médio do Irã e Israel já há muito tempo. Donald Trump ele já vinha dando indícios a isso. Quando ele vai invadir a Venezuela, a mesma coisa, não foi do nada que os soldados chegaram lá na Venezuela, né? Parou lá um porta-avião americano e já começaram a invadir, tomaram Maduro e tudo mais. Fizeram os ataques no território venezuelano e tomaram Maduro. Não, o ditador Maduro, que fique claro. Não foi assim. Os Estados Unidos ele deixou claro que ele faria aquela operação. E é isso que até às vezes eu fico pensando, como que foi teoricamente fácil assim, né, levar o Maduro, porque o próprio Maduro sabia disso, tanto é que o Maduro ficava batendo no peito, vem me buscar, tô aqui no bunker, né, tô aqui em Miraflores, eu acho que é assim que chama, tô te esperando, Trump. E o Trump foi lá e a Força Delta americana foi lá e levou, então eu achei um pouco estranho, porque se eu, que sou praticamente um Zé Ninguém, sabia que os Estados Unidos ia fazer aquela operação aí que ia fazer, eu não digo levar o Maduro vivo, mas para mim ele poderia ter matado o Maduro, ou feito um ataque na Venezuela, uma invasão. Eu sabia que ele ia fazer alguma coisa, uma operação na Venezuela eu já sabia. Não só eu, mas como muita gente no mundo, milhares de pessoas. Como que a inteligência venezuelana não sabia disso? Você está entendendo? Então, os Estados Unidos ele primeiro avisa, ele primeiro ameaça e deixa o tempo ir. Ele não é uma pessoa que faz de imediato. Ele ameaça, tenta de forma diplomática, que nem o Maduro, ele tentou de forma diplomática, viu que não conseguiu, fez a operação. Nesse exato momento está acontecendo isso. Essa ideia que muitos estão dizendo de que não, de que o Trump, ontem estava em Davos, ele trouxe harmonia, ele disse que não vai fazer uma operação militar, de que agora ele está ponderado, ele está tranquilo, né? Foi a pressão que a Europa fez nele, ele não vai agir mais assim, ele agora quer conversar e tal. Gente, isso é um absurdo.
para quem entende minimamente de geopolítica, isso é um absurdo. O que o Trump está fazendo é o que ele sempre fez. Primeiro, e até uma ideia absurda, você imaginar que o Trump vai sair da Casa Branca, vai viajar até a Europa, vai chegar no Fórum Econômico Mundial e vai dizer assim, olha, não, nós vamos invadir a Groenlândia, vamos botar militares lá e vamos tomar Venezuela e a cúpula dourada, quase não sai, a cúpula dourada vai ser implantada e vamos invadir até o Brasil, se nós Ele não ia fazer isso, porque primeiro ele ainda precisa de vários países para poder fechar o acordo de paz no Oriente Médio, e segundo que ele não ia chegar no território europeu e dizer isso. Tudo bem, aí eu vou dizer, mas Suíça não faz parte da União Europeia, tá, mas está no território europeu. Ele não ia chegar aqui, ia chegar e falar, não, nós vamos tomar força, vamos bater na cara de todo mundo e ponto, acabou. Ele não ia fazer isso. Ele vai fazer isso aonde? Lá na Sala Oval, lá na Casa Branca, você tá entendendo? Lá no território dele, ele vai chegar, vai bater e vai falar, tomo isso, tomo aquilo, faço isso, faço aquilo. Então, primeiro que ele já não ia fazer isso mesmo, isso aí já era esperado. Algumas pessoas estavam achando isso, mas isso é uma loucura, ele não ia fazer isso. Segundo, que o Donald Trump, ele age assim, ele primeiro ameaça, faz muita pressão mesmo, o país, muitas situações, o país cede, e aqueles que não cedem, ele dá um tempo, depois faz a invasão. E por que tem esse tempo? Isso é interessante. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Não sei se vocês namoram, se vocês são casados, ou se já namoraram. Se vocês são solteiros hoje, vocês podem usar um exemplo de pessoas que vocês namoraram no passado, ou se vocês nunca namoraram, use um exemplo de uma pessoa que vocês gostariam de namorar no futuro e vocês estejam namorando, ou casado. Vamos supor que o homem chegue para a sua família, né, e para a família da sua esposa, ou vice-versa, a mulher chega para a família dela e para a família do esposo dela, e começa a dizer que vão se separar. Eu vou terminar com ele é um cara que não me apoia, que não me ajuda, que não isso. E fique falando isso durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas. Basicamente, 2 meses e meio. Ao final dos 2 meses e meio, no terceiro mês, ela termina com esse cara. O que vai acontecer? Vai gerar uma repercussão, né, durante a família. Muitos familiares vão ficar tristes, outros vão ficar felizes. Mas vai gerar uma repercussão, tipo, pô, vocês deram um casal tão lindo, nos últimos tempos vocês brigaram muito, terminaram e tal. Mas vai ser digerível mais fácil. Diferente de uma hora para outra, aquele casal que está se dando bem, a mulher chega e fala, eu não quero mais ele. Vai virar um reboliço na família, tipo, vai ser uma imagem caótica, tipo assim, todo mundo vai falar, por que terminaram, né? Muitos vão ficar mais tristes do que ficaria. Por quê? Porque eles não estavam acostumados com aquele assunto ou com aquela ideia, né, de um término entre os dois. A mesma coisa o Trump faz. O Trump, se vocês repararem, ele toma algumas ações, movimenta, por exemplo, no caso da Venezuela, ele movimentou as forças navais dos Estados Unidos próximo à Venezuela e deixou um tempo. Ali eles foram arquitetando, é claro, também eles não iam chegar e invadir. Ele precisa de um tempo para fazer, né, todo o ensaio de invasão, né? Podemos dizer assim, todo o treinamento. Mesma coisa está sendo no Oriente Médio. Mas ele precisa desse tempo para que ele possa fazer ameaças e as pessoas possam digerir isso, para quando ele fizer, não ser essa coisa toda, não ser um novo Hitler que está invadindo territórios, mas uma pessoa que deu opções diplomáticas de conversas, mas que não foram respeitadas, não quiseram isso e agora teve que tomar essa posição. Então é exatamente isso. Com a Groenlândia, para mim, é a mesma situação. Para mim, ele está deixando esse tempo para que o povo europeu possa digerir. Fez muitas ameaças, fez muita pressão. Se o povo europeu, e quando eu digo povo europeu, eu digo a Dinamarca, mas não é só a Dinamarca. A Dinamarca, ela não, por mais que ela tenha a sua soberania e tudo mais, mas há muita pressão da Europa por posições da Dinamarca. Por exemplo, esse território é importante para a Europa. Termos de rotas, termos de materiais raros, né, minérios raros, termos de até defesa nacional, né, defesa da toda a Europa. Então a Dinamarca ela não vai tomar uma posição sozinha de querer entregar ou de querer lutar por esse território, vai ser toda a Europa. Se caso toda a Europa durante esse tempo
não tomar uma posição amigável de entregar, ele vai sim usar as forças armadas dos Estados Unidos, ele vai usar a força para tomar esse território. Até porque o Putin também falou que não iria invadir a Ucrânia. Nós, né, vocês que já estudavam há muito tempo, sabia que ele ia fazer uma investida contra a Ucrânia, que ele ia invadir, que ele ia fazer uma operação. Mas nos últimos dias, quando estava próximo da invasão, ele falou que não ia fazer isso e tudo mais. A mesma coisa que o Trump está fazendo também, não vai fazer. Mas que ele fala o que vai fazer? Até porque ele não vai fazer agora. Porque, gente, de olho, sabe aonde? Oriente Médio. Não é na Groenlândia. A Groenlândia é só um sinal para uma coisa que vai por vir depois do Oriente Médio. É como eu disse no último vídeo, está indo uma força naval, um porta-avião, o USS com sua Abraham Lincoln, né? Com sua força de escolta, destroyer, navio de apoio, um cruzador, um porta-avião, né? Carregado de mísseis Tomahawk, e está chegando. E algumas pessoas, há informações, né, de que o Trump ele parou a operação que ia ser nos últimos dias atrás no Irã de última hora. Falou, não. Inclusive, tinha informações que ele estava lá na Casa Branca, na Sala Oval, andando de um lado para o outro preocupado, né? Estava chegando Marco Rubio, o pessoal estava tudo lá. As principais lideranças, né, das defesas americanas estavam lá com ele na reunião. E ele estava preocupado, disse que ele tomou de último caso a posição de não fazer isso. Há controvérsias, por exemplo. Há relatos que ele tomou essa posição, por quê? Porque os países ao redor do Irã não deixou que ele utilizasse seu espaço aéreo para fazer o ataque no Irã. Também há relatos que o Israel, o Benjamin Netanyahu, chegou para ele e falou, não faço o ataque agora porque nós não estamos preparados com a resposta do Irã. Então precisamos se preparar com defesa antiaérea e tudo mais. Mas eu acho que tem tudo disso um pouco, sabe? Eu acho que ele nem foi por causa da defesa antiaérea, por causa do espaço antiaéreo dos países ao redor do Irã, e nem por causa do Benjamin Netanyahu. Eu acho que teve sim tudo um pouco, que pesou na balança, mas o principal eu acho que os Estados Unidos naquela noite testou o Irã, testou as suas defesas antiaéreas, quais foram as movimentações, tudo via satélite. Deve ter visto onde o Irã instalou suas defesas antiaéreas, deve ter visto a prontidão do Irã, porque logo quando começou as ameaças e essas movimentações nas bases americanas, né, de evacuações, de caças que estavam saindo das bases, o Irã logo já fechou o espaço aéreo e levantou seus caças. Então, eu acho que os Estados Unidos usou deste momento para estudar qual era a prontidão do Irã para que quando for fazer a sua operação, saiba onde neutralizar. Lembra na Venezuela que eles neutralizaram as defesas antiaéreas da venezuelana? E defesa antiaérea, o S-300, por exemplo, russo, né? Defesa antiaérea chinesa e tudo mais. Eu acho que o Irã pode ser a mesma coisa. Eu acho que eles fizeram isso para entender como que o Irã iria se proteger. Mas então eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que essa questão do Trump mais moderada, principalmente agora no fórum, foi isso. Foi porque, primeiro, ele precisa de apoio, e apoio interno, tá? Porque recentemente o Donald Trump ele fez muitas ameaças a muita gente, e isso não deve estar soando bem para o povo norte-americano. O povo deve estar com medo, né? Esse cara quer colocar os Estados Unidos em guerra com todo mundo, né? E não só isso, mas também apoio no exterior, apoio de alguns países. Tipo assim, o Brasil, por exemplo, não é o caso do Brasil, mas o Brasil poderia chegar hoje e olhar os Estados Unidos e falar assim, não, tá vendo, Donald Trump quer a paz mundial, então esse discurso dele, né, de que se não fosse os Estados Unidos, o mundo teria já entrado numa terceira guerra mundial, como ele disse. Se não fosse os Estados Unidos, hoje toda a Europa estaria falando alemão, porque foi os Estados Unidos que segundo ele, né, é claro que isso há controvérsias, que a gente vai ver que na história mesmo, quem teve claro que os aliados teve um papel crucial, inclusive até o próprio Brasil,
Mas a queda mesmo, a queda de Hitler foi quando ele tentou invadir a União Soviética. Então os soviéticos, eu acho que teve até um peso maior, né, nesse sentido. É claro que depois, Estados Unidos entrando para a guerra, eu acho que ficaria muito difícil também para o Hitler, mas essa guerra eu acho que teria prolongado por muito mais tempo, se não fosse os soviéticos. Então, esse apoio externo, eu acho que ele quis fazer muito isso. Primeiro, um discurso mais puxado para o seu governo eleitoral, tipo assim, tá vendo o que eu estou fazendo? É claro que eu não posso falar aqui tudo que ele falou no discurso, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas ele falou que tudo tem feito nos Estados Unidos em relação à economia, em relação a moradias, né? Que há nos Estados Unidos uma bolha imobiliária novamente, que as pessoas não estão conseguindo comprar casa, as pessoas estão comprando casa, muitas casas para alugar e essas casas não estão indo para venda. Então, resumindo, ele falou muita coisa no sentido de que ele estava cuidando dos Estados Unidos e que ele é um verdadeiro líder e que essa liderança tem que continuar para que os Estados Unidos prospere e se torne um império, né? E volte a ser os Estados Unidos grande dos últimos dezenas de anos atrás. Inclusive, ele fala muito mal do governo do Biden, do ano passado e tudo mais. Mas para mim é isso. Para mim, primeiro, ele quer puxar o apoio interno americano, do próprio povo norte-americano, para apoiar agora as decisões dele, que vai vir para frente, que vai ser decisões duras. Se prepare para isso, vai ser decisões muito duras. E, inclusive, eu vou fazer um vídeo, né, falando sobre o Brasil. O próximo vídeo eu vou falar isso, sobre o Brasil. Qual é a posição que o Brasil tem que tomar neste momento? Qual é o cuidado que o Brasil tem que fazer? Tem que ter, né? Fazer não, tem que ter neste momento, porque os próximos anos, não digo nem os próximos anos, eu já digo os próximos meses, a gente vai ter muitas mudanças e tem que ser mesmo muito bem pensado. Os países hoje não podem agir por impulso, porque se agir por impulso, a consequência será gravíssima. Então o Brasil ele tem que tomar cuidado com o que ele vai fazer. Eu vou fazer um vídeo dando a minha opinião, que eu acho pontos que o Brasil deveria cuidar, coisa que não tem feito durante décadas, e para que não caia nessas armadilhas. O Trump, tudo que ele faz é pensado, gente. Porque nessa questão também do acordo de paz, ele enviar convites para vários países, querendo ou não, isso é uma maneira de você saber quem está do teu lado e quem não está. O Lula, há informações que ele recusou. Como que vai ser visto por Donald Trump isso, por toda a equipe, na cúpula americana? Qual é a ideia? Será que essa chamada, esses convites não é para você ter certeza daquele que é seu aliado, aquele que não é? Para suas próximas ações? Então, imagina, mas isso foi uma sinuca de bico. O Lula, ele não sabia, o Lula ficou em uma posição que ele não sabia o que fazer. Porque até algumas semanas atrás ele estava com suas falas detonando mesmo essa situação que os Estados Unidos fez na Venezuela. Estava sendo totalmente contra a ação americana. E agora aceita fazer esse acordo de paz, aceita estar do lado do Trump assinando. Não ia ter coerência. Então, imagina, colocou o Lula em uma posição. Então, será que esse acordo de paz também não é para isso? Será que já não é uma forma também de saber quem é seu aliado, quem é seu inimigo? E é isso que eu acho que o Trump tem feito. Tem já analisado, percebendo ali por onde que ele caminho ele toma. Ele jamais, gente, não coloque isso na cabeça que o Trump ele vai tomar uma decisão sem antes pensar. Porque parece muito isso, que o Trump é aquele cara maluco, que ele fala sem pensar e não. Ele até comete algumas gafes algumas vezes, mas como uma pessoa normal, né? Como eu cometo aqui também nos vídeos falando, muitas vezes eu sei que tenho erros de fala, erros de palavras e tudo mais, pronúncias, e é assim que é com ele também. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente eu apelo para vocês que vocês curtam o canal, que você se inscreva, principalmente se inscreva no canal, porque só dessa maneira vocês podem ter acesso aos próximos vídeos. Eu peço para vocês, novamente, acompanhem com carinho esse assunto, porque é o assunto da atualidade, é o assunto que vocês precisam muito estudar. Antigamente não falava-se muito de geopolítica, era poucos canais no YouTube que você ia falar de geopolítica.
Mas hoje tem muitos canais, né? Não só o meu, mas outros, então eu peço, é claro que eu peço que vocês me acompanhem, né? Que vocês curtam e me sigam e se inscrevam no canal. Mas que vocês também acompanhem outras pessoas, porque vocês fiquem sempre atentos aos fatos. E muitas vezes nas mídias abertas, os fatos não é no promenor, não é nessa ideia que eu estou tentando fazer com que vocês reflitam. É só na notícia, ó, o Trump hoje discursou, falou isso e isso. Muitas vezes na mídia aberta não tem aquela discussão do que o que ele quis dizer, quais serão as próximas ações, como por exemplo, estou falando do Oriente Médio, que é uma coisa que tem que ficar de olho mesmo. Então eu peço que vocês, apelo para vocês, que vocês principalmente se inscrevam no canal. Eu vi que recentemente poucos vídeos que eu postei teve bastante visualizações, somando todos eles, mas teve poucos inscritos. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho para você ser notificado assim que eu lançar algum vídeo. E curta o canal, deixe seu comentário, não tenha medo de comentar. E que vocês compartilhem para as pessoas aí mais próximas de vocês, algum amigo, ou pessoas que vocês conheçam, que falem sobre, pensem um pouco sobre geopolítica, tá bem? Bom, é isso aí, fique com Deus e até mais. Continue the signing ceremonies, beginning with the President of Argentina and the Prime Minister of Armenia.